fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, versículos 1, 5, 10, 12 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. A palavra do Senhor está nos dizendo, quando eles perguntam quem é o maior no reino dos céus. Jesus toma uma criança, coloca no meio deles e diz: se não se tornardes como uma criança, não herdarão o reino dos céus. Por que Jesus fez esta comparação? Porque as crianças, elas são sem maldade, elas não têm pecado, elas não têm ganância, não têm arrogância. Então ele fez essa comparação, que nós precisamos nos tornar como crianças para sermos puros, livres do pecado, livres de todas as maldades. Porque o coração do homem é cheio de maldade, cheio de astúcias maliciosas, pecaminosas, que contaminam e mancham nossas almas. E aqui Jesus faz essa bonita comparação. Você vê criança, você já foi criança, você tem criança, você convive com criança, você vê os gestos das crianças, a sua simplicidade, a sua inocência. Elas não medem as consequências de coisas perigosas que às vezes elas fazem, que pode até machucar, provocar algo complicado com aquela criança. Por que elas fazem isso? Porque são inocentes. Elas não têm medo de nada. Por quê? Porque elas são inocentes, elas são puras. Por isso que os anjos vivem face a face, a palavra acabou de nos dizer aqui, que Jesus disse que lá no céu, os anjos do Senhor vivem face a face com o Deus amado. E nós precisamos nos tornar criança, como crianças, quer dizer, para que nós tenhamos a salvação, para que nós sejamos puros verdadeiros. E olha que bonito, ele faz a comparação. Se você tem 100 ovelhas e uma delas se perde, você não vai deixar aquelas 99 ali e vai procurar aquela que se perdeu?
E quando você a encontra, você ficará felicíssimo porque você encontrou aquela ovelha que está perdida. Aqui ele faz novamente uma comparação atribuindo a nós que somos suas criaturas e vivemos neste mundo, que ele nos dá todas as bonanças para que nós vivamos na justiça, na verdade, na paz e no amor, mas em consequência nós acabamos se perdendo como essa ovelha que se perdeu, que se desgarrou do rebanho. E nesse caso, a gente se envolve com a droga, com a prostituição, com o roubo, com o latrocínio, como se diz, com homicídios, enfim, todo tipo de pecado a gente se envolve. Quando a gente chega numa situação dessa, a gente está como uma ovelha perdida. Mas Deus, o Pai, nosso Pai, a sua misericórdia infinita, e Ele está constantemente à procura desta ovelha. Então, esse Evangelho de hoje serve para todos nós. Vamos prestar muita atenção nessas palavras de Deus, porque primeiro nós precisamos nos tornar como crianças para herdarmos o reino dos céus. E em segundo, ele faz a comparação das ovelhas, porque a ovelha desgarrada e perdida somos nós mesmos que desobedecem a palavra de Deus, nos garrando da graça que é Deus e nos atirando no pecado, na luxúria, no apego às coisas deste mundo, na prostituição, no adultério e tantas outras coisas que nos levam à condenação. E ele está à procura dessas ovelhas. Foi por esses que ele foi enviado a este mundo, para procurar essas ovelhas que estão perdidas. E nós somos essas ovelhas. Vamos obedecer, escutar a palavra de Deus, colocá-la em nossos corações e viver segundo a vontade de Deus. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,